A presença marcante no Beverage Day, desde a primeira edição do evento também, a Pol é um dos mais tradicionais fornecedores de soluções em filtração para bebidas e alimentos. Para garantir a qualidade exigida pelos produtores de bebidas, o processo de filtração garante longevidade e estabilidade microbiológica dos produtos, eliminando a aplicação de conservantes ou outros produtos destinados a esse fim. O tema da apresentação de hoje da Pol é soluções de filtração na indústria de bebidas, que será realizada por Júlio Furukawa, engenheiro de alimentos, que atua há 15 anos na área de vendas técnicas para a indústria de alimentos e bebidas, na Pol, e atualmente é o gerente de desenvolvimento de mercado para a América Latina na empresa. Júlio? Falando um pouquinho da Pol, né? A Pol é uma empresa que é líder na parte de filtração, né? E seja na parte de separação, purificação, é empresa totalmente focada na parte de filtração. A gente tem mais ou menos 10 mil associados trabalhando, né? E 80 escritórios e está presente em mais ou menos 30 países. A Pol, ela faz parte de um grupo que é a Danaher, né? E a Danaher, ela é dona, por exemplo, da Pol, ela é dona também da Videojet, da Hack, entre outras empresas aí. Sobre soluções de filtração na indústria de bebida, então, assim, a gente tem várias aplicações de filtração, né? Então, a gente teria filtração de água, seja ela mineral ou seja ela de processo. A água é um dos fluidos mais importantes, né, que, principalmente na indústria de bebidas, não só de bebidas, mas acho que de alimentos e também outras indústrias. Então, tem muitas aplicações. Eu mesmo achava que a água era uma das coisas mais fáceis de filtrar, mas existem vários tipos de água, né, e dentro da água tem coisas que você principalmente não consegue ver. Então, também, depois a gente tem uma especialidade também em filtração de cerveja, filtração de vinho, filtração de fermento, oriundo de processos de vinho e de cerveja que usam a fermentação, e aí você consegue recuperar fazendo uma filtração, né? Filtração de bebidas destiladas, também somos referência aí e temos algumas soluções bem interessantes, otimizadas para bebidas destiladas. Filtração de xarope, de açúcar, né, principalmente, para a confecção de bebidas não alcoólicas. Eu coloquei venting de tanques e poço, que na realidade seriam os filtros de respiro para tanques de produto acabado, produtos intermediários, né? Filtração de gases em geral, ar, CO2, nitrogênio e filtração de vapor, né? Então, assim, para a gente começar a falar um pouco sobre as aplicações na indústria de bebida, a gente precisa conhecer um pouco do filtro, né, em si. Então, a gente começa com um filtro mais simples, que a gente chama, conhecido como filtro polidor, né. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse slide, vocês podem ver que tem vários tipos de filtros, né. Então, temos filtro de profundidade, que na realidade a gente chama de melt block, que é um bloco, né, na realidade que ele tem uma profundidade para ser vencida na hora da filtração. Depois temos filtros plissados, que nada mais é que é uma membrana de filtração plissada, dobrada, né, como se fosse um leque, e dessa forma, no mesmo espaço de confecção do filtro, você tem, aumenta a área de filtração, né, você tem uma área disponível maior. E aí você tem um plissado, que a gente tem uma tecnologia que chama UltiPlit, que é plissado, e a gente dá como se fosse um torque, para você ainda ganhar uma área extra nessa mesma, vamos dizer, espaço de filtração para colocar a mídia de filtração. Então, você tem alguns formatos, né? Isso aqui são os filtros polidores. O próximo slide que eu tenho uma foto de algumas carcaças, né? Essas carcaças de cartuchos convencionais, carcaças de filtros de alta vazão, né? Coloquei aqui para ilustrar. E para a gente entender um pouquinho como é que funciona um pouco os filtros, todo mundo conhece a questão
da micragem, né? Quando se fala em filtro, fala em micragem, que nada mais é o tamanho do poro do filtro, né? Ou o tamanho do que a gente quer reter, do que a gente quer deixar passar. E aqui nesse slide tem uma curiosidade bem grande, porque da minha experiência que eu tenho conversado com os clientes, quando se fala de micragem, o pessoal trata 10, 20, 30, 40, 50, 100 micras. A gente fala 100 micras, e às vezes a percepção das pessoas basicamente acha que 100 micras é uma coisa muito grande, né? Um filtro muito aberto, vai deixar passar tudo e tudo mais, né? Então, assim, é bem interessante esse slide, porque a gente consegue observar aqui que esse círculo maior, para vocês terem uma ideia, é equivalente a 70 micras, vamos dizer aqui em termos de uma correlação, né? E o limite da visibilidade humana é 40 micras, que é esse círculo que está no centro aqui. E esse maior é como se fosse um cabelo humano cortado, né? Então, assim, quando a gente fala que 40 micras, 100 micras é uma coisa muito aberta, é uma coisa que basicamente é praticamente invisível ao olho humano. Então, isso aqui é legal para vocês terem uma noção do tamanho da porosidade, né? E para quem, só por uma questão de definição, a micra, na realidade, uma micra vale 1000 milímetros, né, no caso. Então, 1 milímetro tem 1000 micras, na realidade. Então, uma micra é um milésimo, uma parte milésima de um milímetro, ou seja, é bem difícil de você ver a olho, é impossível, na realidade teria que ser com um microscópio, tá? Então, isso aqui define o que a gente chama de porosidade, tá? E aí, a gente, no mercado, também ouve falar muito sobre filtro nominal, absoluto, né? Que eu queria explicar, basicamente, a diferença entre eles, né? O nominal e o absoluto, basicamente, é uma nomenclatura que a gente denomina com relação ao grau de eficiência de retenção do filtro. Então, a gente tem um grau de eficiência que a gente chama como beta, e a gente tem os betas 10, beta 1000, beta 5000, onde o beta 10 ele é classificado como nominal, e o beta 1000, beta 5000 é classificado como absoluto. E aí vocês vão me perguntar, mas o que é esse beta, né? Eu já vou explicar aqui no próximo slide. Então, agora a gente sabe o que é micragem, né? Eu coloquei aqui de vermelho, uma mídia de filtração representando um filtro com uma porosidade de 5 micras, e aqui um fluido, pode ser água, pode ser cerveja, pode ser vinho. Bom, vamos falar que é água, que tem várias partículas invisíveis a olho nu, né? E o fluido está tentando passar, aliás, o fluido vai passar, o que vai ser retido são as partículas, né? Então, esse filtro de 5 micras, considerado nominal, 1 grau beta 10, ele tem a seguinte definição, né? Para cada 10 partículas do tamanho de 5 micras, que seriam essas esferinhas negras, né? Pode ser que passe uma. Então, o filtro tem mais ou menos uma eficiência de 90% de retenção. Isso é um filtro beta 10 classificado como nominal. Depois disso, a gente vai para o absoluto. Então, a gente fala um filtro de 5 micras, ou seja, a mesma porosidade, mas a mídia de filtração é diferente, porque ele é absoluto, ele tem um beta de 5000. Então, a cada 5.000 partículas do tamanho de 5 micras, pode ser que passe uma, ou seja, ele tem um grau de eficiência de retenção de 99,98%. Então, assim, os filtros têm a mesma porosidade, mas eles são diferentes, né? Um é mais eficiente. O que a gente fala? Qual que é melhor, qual que é pior, né? Não tem um melhor ou pior, tem um mais adequado para o seu processo, né? Então, é dessa expertise que nós, assim, da POL, a gente gosta de compartilhar e gosta de conversar com os clientes para poder entender onde e qual seria o melhor filtro para colocar dentro do processo, né? Para agora que a gente já sabe um pouco de filtro polidor, a gente já sabe o que é micragem, a gente já sabe o que é absoluto e nominal, eu tenho aqui um fluxograma. Eu escolhi o fluxograma de água de processo, né, em geral, em algumas também pode ser água mineral, água engarrafada, e
E aqui nesse fluxograma tem os logos da Pol, onde a gente basicamente atua e tem ponto de filtração, né? Então, assim, realmente, olhando em quase toda a cadeia de processo de tratamento de água, a gente tem bastante aplicação. Desde o começo, seria a fonte que a gente capta água, seja ela de superfície, seja ela de poço, seja ela de uma concessionária, né? A gente tem alguns polidores, a gente tem membranas de ultrafiltração, sistemas de ultrafiltração. Logo depois tem a parte de filtros de areia, multimídia, né, que a gente faz também a parte de retenção de alguns finos com filtros polidores. Carvão ativado, que é muito usado para a parte de retenção de cloro, né, e aí depois do carvão ativado, para segurar os finos, a gente tem polidores. Pré-filtro de osmose ou nanofiltração, né, na parte de UV, depois da UV a gente coloca, às vezes, alguns clientes também colocam filtros para colocar como se fosse um filtro de segurança, caso tenha um rompimento de da lâmpada de UV e tudo mais. E para o invase do produto final, a gente também tem alguns polidores para evitar qualquer sujidade que venha do processo ou alguma coisa. E também eu vou falar um pouquinho mais para frente de algumas outras aplicações de filtração, que são filtrações de gases aqui. Então, na realidade, as estrelas amarelas aqui do fluxograma são as aplicações de filtros polidores. Aqui eu tenho uma pergunta, assim, que geralmente o pessoal sempre me cobra, né? Qual é o melhor filtro, né? É o que troca muitas vezes por diferencial de pressão ou o que nunca troca? Na realidade, quando a gente visita alguns usuários de filtro, o mais desejado é que o filtro nunca troca, né? A gente acaba tendo uma grande economia. E o que é sempre taxado de filtro que não tem qualidade e tudo mais é o que troca-se muito, né? Então, qual deles é o melhor? Na verdade, não tem... Aqui, o filtro ideal é aquele que é corretamente selecionado para o seu ponto de processo, né? Seja em termos de micragem, seja o grau de eficiência, e aí sim tem que fazer um dimensionamento de acordo com a vazão do seu fluido, né, e de acordo com o fluido também. Para cerveja é uma vazão, para vinho é outra, para água é outra, para a gente conseguir otimizar a durabilidade ideal do filtro. E assim, para complementar esse comentário, na verdade eu tenho um gráfico aqui que é bem interessante, e isso na realidade não é uma coisa da Pol, né, é uma questão realmente para explicar um pouco da operação unitária filtros, né. Então, assim, esse gráfico ele fala, a partir do momento que eu tenho uma área X, eu filtro um volume X e o filtro satura. Quando a gente dobra esse valor de área, ou seja, eu coloco 2 filtros ou o dobro de filtros para filtrar a mesma vazão, no final, se a gente acompanhar um gráfico, a gente imagina que vai ter 2x de volume filtrado, mas na realidade chega-se a ter por volta de 3,5 vezes do volume filtrado, ou seja, cada vez que você duplica a área ou aumenta a área, na realidade o volume de filtração ou a durabilidade do filtro, ela aumenta exponencialmente, ela não é uma curva linear. Então esse é o dado interessante aí para as pessoas que trabalham com filtros e às vezes, principalmente assim, tem a parte de dimensionamento, então vai da filosofia de cada um, né, quer ser mais agressivo, você tem um filtro menor, mas que depois o cliente acaba tendo que trocar mais vezes. E tem o dimensionamento correto, que aí você dimensiona de uma maneira mais correta, pode ser que o orçamento fique um pouco mais alto, mas você tem uma durabilidade mais cabível ao seu processo. Então, é legal compartilhar isso, assim, porque é importante, assim, saber diferenciar, né, essas coisas, assim. A gente olha, muitas vezes, muito baseado no preço e tudo mais, e no CAPEX, né, que a gente fala, e depois sobra para quem fica na planta trocando. Então, acho que esse é um dado bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Mudando um pouquinho
de filtros polidores. A gente tem uma outra tecnologia de filtração, que são as placas filtrantes, um pouco diferente dos filtros que eu apresentei no monte de slide atrás, é que as placas filtrantes, muito utilizadas na indústria de bebidas alcoólicas e cerveja também, a parte de vinhos, né? A placa ela é confeccionada com uma mistura de celulose, terra de atomácia, e os filtros polidores que eu tinha mostrado nos slides anteriores, eles são confeccionados basicamente com polipropileno ou poliéster sulfano, entre outros polímeros aí, né? Então, assim, a Pol, ela tem uma linha ainda de filtros, mas é uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, com isso, a gente via vamos dizer, o benefício da filtração por placas, mas via algumas desvantagens, que tem os filtros de placas que são abertos e tudo mais. Então, a Pol criou a versão de placas lenticulares. E continuando o desenvolvimento, né, para ainda ter um resultado de outros filtros com uma carcaça mais robusta, que até em algumas aplicações permite uma retrolavagem, criou-se um lenticular que a gente chama de Supradisc 2, que é esse aqui. E um outro tipo de evolução das placas é o que a gente chama de Suprapac, que na realidade é como se fosse um rocambole, né? Ele tem um estilo de filtração diferenciado, um caminho de filtração pela espessura da placa que otimiza a área de filtração. Então, assim, em instalações menores e herméticas, você consegue ter resultados melhores, assim, melhores principalmente em relação a custo e qualidade do produto filtrado, né? Esses são os dois produtos atuais que a gente mantém no portfólio para tentar promover, que são, vamos dizer, nossos benchmark hoje dentro da Pol. Além disso, também tem alguns cartuchos já que contém carvão, principalmente utilizados para bebidas destiladas, né, que tem algum ajuste de cor ou odor para fazer essa remoção. Então se faz com esse módulo que já tem na composição da placa dele o carvão e algumas carcaças aqui. Logo após a gente tem um fluxograma aqui, que eu elegi o fluxograma de processo de spirits, bebidas destiladas, né? A gente tem aqui a fonte de açúcar, que vai para fazer a fermentação, né? E gerar o álcool. Se for a uva, basicamente você vai ter um vinho, e a gente tem uma solução que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que é a filtração tangencial para vinho. Mas se for a bebida destilada, geralmente do produto fermentado já vai para o destilador, extrai o álcool, e aqui a cadeia segue, né? Tem um filtro de carvão para poder, às vezes, clarificar ou tirar algumas odores, né? Depois vai para o envelhecimento, maturação nos barris, e logo após isso você tem a clarificação. Geralmente tem um resfriamento, porque especificamente as bebidas destiladas, elas contêm ácidos graxos, e aí você tem que resfriar para conseguir solidificar eles e eles ficarem presos nos filtros, né? Basicamente depois tem uma mistura aqui, que a bebida destilada ela vem com uma porcentagem alcoólica maior, então dependendo do produto final você blenda com água de osmose. Na osmose a gente também tem aplicações, né, de pré-filtração de osmose, e vão para a linha de invase, né? A linha de invase tem um polidor normal, que é o que eu mostrei nos slides anteriores, para evitar de ter algum corpo estranho no produto final. Tá? Depois disso, a gente entra na categoria filtros microbiológicos. Uma coisa que eu não comentei na parte do fluxograma de bebidas destiladas é que o mercado não usa filtros microbiológicos nas bebidas destiladas devido ao teor alcoólico, que é alto. Então, teoricamente, não tem grandes necessidades, não tem risco de contaminação microbiológica, né? Então, os filtros microbiológicos, eles têm a aplicação
para fazer, vamos dizer, remover a microbiologia ou reduzir, né? Eles têm aplicação tanto para líquidos quanto para gases, seja no começo do fluxograma, eu vou mostrar mais para frente também. Agora eu vou quebrar um paradigma aqui, que na realidade o pessoal sempre pensa que a malha de filtração, quando a gente fala de filtro de 1 micra, filtro de 0,2 micras, filtro de 0,45, né? Tá vendo essa redinha? A gente imagina que olhando no microscópio a gente vai encontrar como se fosse uma malha em microporos aí de 0,2 ou 0,45 que vão fazer essa barreira, né, dos micro-organismos que vão ficar retidos nessa malha. Quando na realidade não. Na realidade, se você olhar no microscópio, você vai ver como se fosse esse cubo verde aqui de baixo, que são canais que tem, e aí o fluido passa e os micro-organismos ou partículas, eles ficam retidos nesses canais, né? Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas como é que eu sei, então, que o filtro é 0,2 ou 0,45, né? Eu pensava que era do tamanho do poro dessa malha. Na realidade, a gente tem validações, né, que a gente faz, a gente pega bactérias conhecidas com um tamanho conhecido, por exemplo, para um filtro de 0,2, a gente tem uma bactéria que chama Brevidomonas diminuta, ela tem um tamanho mais ou menos de 0,3 micras, a gente pega uma quantidade de um fluido conhecido com as bactérias ali e passa pelo filtro para a gente conseguir validar, né? O fluido que passar pela membrana, ela tem que ser estéril. E assim para os outros graus de filtração. Então aqui a gente tem um rating das membranas, né, de 0,2, 0,45 e os respectivas aplicações. Geralmente para água mineral a gente usa 0,2 por causa de Pseudomonas aeruginosas, né, que é o terror aí das plantas de água mineral. Muitos vão questionar e falar por que 0,2, se a Pseudomonas, teoricamente, com 0,45 poderia ser retida, né? E, na realidade, teve um estudo aí que a gente se aprimorou e viu que a Pseudomonas em si, ela tem uma característica que em condições de subnutrição, que seria um monte de água, né, ela acaba emagrecendo e passando pelos filtros 0,45, por isso que a gente recomenda o 0,2. 0,45 para a flora bacteriana de alguns vinhos, de cerveja, e 65 vinhos tintos e sucos. A gente tem aqui um fluxograma de bebidas carbonatadas, né, alguns pontos aqui em vermelho, basicamente são filtros microbiológicos para CO2, ar, né? Eu vou passar rapidamente, não sei como é que está o tempo, Sandra, mas temos também... faltam 5 minutos, né? Eu acho que nós passamos até um pouquinho, mas 5 minutos mais ou menos. Não, tá bom. Já estou terminando aqui. Tá. A gente tem 6 minutos, exatamente. Tá bom. A gente tem um fluxograma de água também mineral, então a gente tem alguns pontos que a gente usa os filtros, tanto os polidores quanto os microbiológicos, tanto os filtros para gases também. E para a gente complementar o filtro microbiológico, o fator que a gente usa para fazer a troca do filtro microbiológico seria o teste de integridade. Ou seja, o que é o teste de integridade? A gente tem que ver se ele está íntegro, se não tem algum furo ou alguma coisa, né? Então, assim, a gente usa o teste de integridade em membranas microbiológicas, grau esterilizante ou redutor, né, e para algumas gases. Todos esses filtros que a gente apresentou nesses últimos slides aqui. Muitos vão perguntar, poxa, mas eu não poderia trocar o filtro por diferencial de pressão, ou seja, quando ele entupir? Teoricamente, sim, mas por grau de precificação, os filtros microbiológicos são muito mais caros que os de partículas, os polidores, né? Então, a lógica é você colocar um polidor antes para proteger a sua membrana mais nobre, e aí, teoricamente, não ficar sendo entupido por partículas do filtro microbiológico, né? Aqui eu tenho
é sempre importante falar sobre limpeza e sanitização. Eu falo isso por causa dos filtros, né, microbiológicos. A gente tem um conceito que o filtro, ele prende a bactéria, mas ele não mata. Então, teoricamente, a gente tem que fazer uma sanitização. Então, aqui tem uma definição do que é limpeza, do que é sanitização. Limpeza é basicamente uma remoção de sujidade, né, que seja por químico ou por mecânico, ou seja, o famoso CIP com C, né, que usa soda para fazer uma limpeza de matéria orgânica e tudo mais. É que quando você faz a limpeza, teoricamente, você consegue reduzir bem a carga microbiológica. E a sanitização, na realidade, é remoção de micro-organismos, também com químicos ou alguma coisa térmica, como água quente, acima de 82 graus, ou vapor, que é o CIP com S, né, o Steam in Place. Por isso que tem, às vezes, essa confusão, mas são diferentes e têm diferentes, estão bem juntos, caminham juntas, mas têm papéis diferentes. E a última aplicação de filtro que eu tenho seria a de filtração tangencial, né? Isso aqui é um desenho de uma filtração convencional. Você tem um fluido aqui, não filtrado, bombeia pelo filtro, tem um acúmulo e tem o produto filtrado, que basicamente é assim, né? Vem o fluido, deixa as partículas no filtro e sai o produto filtrado. E a tangencial nada mais é que você tem o mesmo fluido, você vem para um filtro, ele tem a parte que permeia e sai filtrada, mas tem uma outra parte que volta, que é a retentada. Então, seria assim, um é uma entrada, um acúmulo e uma saída, e o outro é uma entrada e duas saídas, do que fica retentado e do que permeia, né? Então, assim, com esse tipo de tecnologia de tangencial, a gente tem algumas aplicações de água de entrada, a gente tem na parte de cervejaria que substitui terras de diatomácea de filtração, algumas soluções de estabilização e também de microbiologia da cerveja. Filtração tangencial também para vinho, filtração tangencial usando tecnologia de membrana cerâmica, que foi também uma palestra do André do ano passado, para recuperação de CIP e para recuperação de cerveja no fermento. Para fechar, isso aqui é um fluxograma geral de cervejaria, né? E para vocês terem uma ideia de quantas aplicações dentro da cervejaria a gente tem. Tive que correr um pouquinho aí, Sandra. Obrigado. Eu acredito que eu consegui expor aí o objetivo que eu tinha aí de tentar resumir um pouco as aplicações dentro das indústrias de bebidas. Agradeço aí bastante vocês pela oportunidade de mais um ano estar podendo dividir o conhecimento aí com todos vocês. Na verdade, nós é que agradecemos, Júlio, você mais um ano aqui com a gente, né, desde a primeira edição também, realmente sempre muito bom aprender sempre mais, né, com as tecnologias da empresa. Mas está tudo bem, tudo certo, tudo seguindo normal aqui no evento. Júlio, como você falou no início da apresentação, a filtração é um processo que requer muitos detalhes, certo? Sim. Quais os principais desafios que a indústria de bebidas tem para realizar um processo adequado? Na verdade, o principal desafio que eu vejo dessas aplicações de filtração está nessa última parte que eu falei, que seriam as aplicações de filtração microbiológica, né? Então, geralmente essas empresas que querem fazer um produto estéril, né, que tem essa complexidade, a gente é muito cobrado em relação à qualidade do filtro, né? E a gente realmente tem uma preocupação muito grande com relação à qualidade do filtro. O problema é que o filtro não consegue fazer sozinho. Então, assim, de certa forma, a gente tem que acabar tendo uma parceria entre nosso conhecimento técnico de filtração e o processo do cliente, porque são várias coisas que caminham juntos. Não é o filtro é uma coisa estática que fica lá. Nosso papel é fazer ele bem dimensionado, saber treinar e passar o conhecimento de como operar, de como trocar, de como fazer as coisas, mas também a gente precisa da colaboração e conciliação dos clientes que têm outros
fatores que influenciam bastante, como a instalação do cliente, a questão de sanitização, os processos de limpeza do cliente, né? Então, é bem complexo, né? Esses são os grandes desafios, Sandra. Eu posso te responder que eu acho que é conciliar as duas coisas, né? Mas de todo o tempo que a gente tem, assim, eu e a equipe de vendas, a gente tem os clientes que a gente tem formado bastante essa parceria, assim, né? Não só pela qualidade do produto, mas também por causa dessa divisão de conhecimento, desse compartilhamento, né, de conhecimentos. Perfeito, Júlio. Carlos, tem alguma pergunta para o Júlio? Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo bom, parabéns pela apresentação. Vou fazer uma pergunta que a gente tem aqui no chat também. Tem um pessoal também dizendo aqui, parabéns para você pela apresentação, a Roseli Coracini, o Péricles, a Elisane Carvalho, deixa eu ver quem mais, Lucas, também, mais alguns aqui, e Douglas, e aqui eu vou passar para você a pergunta, vou tentar resumir aqui, qual a relação e a interferência da filtração com o tempo de vida do produto, com o shelf life do produto, né? Se existe essa interferência e qual a relação da filtração com isso. Também aqui te dando os parabéns, o Ademir Carlos Guerreta, o Caporrino, o Caroline Mauad, Marco Graça e mais alguns aqui. Legal. Vamos à pergunta, né? Isso. Sim, tem relação, sim. Na realidade, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seleção do filtro correto para a aplicação, né? Como acho que eu mostrei até no slide, para cada aplicação, para cada produto que a pessoa queira ter um shelf life, a gente tem uma flora bacteriana e a gente precisa selecionar o grau de porosidade correto para estar usando. A segunda coisa são a instalação, as boas práticas do uso disso aí, e também, e por isso que eu falo, está correlacionado também com a qualidade do processo dos clientes, né? Então, assim, você ter um produto super contaminado, querer passar no filtro e o filtro fazer milagre para ter um shelf life longo, pode ser que aconteça? Pode ser, mas existem outras etapas anteriores que talvez deveriam sim. Mas eu acho que respondendo, boas práticas e a correta seleção do filtro para aplicação, cara. Perfeito, mais uma vez, muito obrigada. Eu também estou recebendo aqui algumas aqui pelo WhatsApp, parabéns, né, pelo excelente nível tecnológico do evento, muito bacana. E eu agradeço a você, Júlio, e a todos os palestrantes por elevar cada vez mais o nível do nosso evento. Muito obrigada. Imagina, mesmo, Brina, né, a gente que agradece em nome da POL aí o convite e a participação. Muito obrigada, Júlio.